eu gosto muito de descobrir quem foram as pessoas que inventaram algumas coisas. Por exemplo, a câmera fotográfica que está aqui na minha frente me gravando nesta hora. Quem será que inventou? Eu não sei. Muito bem, vamos ver se você sabe, conhece alguns desses inventores? Eu sei quem inventou a lâmpada elétrica. Você sabe quem foi? Foi Thomas Edison, em 1879, olha só, quase 150 anos atrás. Por isso que você tem luz hoje aí na sua casa. Eu sei quem inventou o avião, você sabe quem foi? Muito bem, foi Santos Dumont, brasileiro, gente, que coisa maravilhosa, não é? Eu sei quem inventou o carro a gasolina, você sabe? Foi Henry Ford, por isso que tem a marca Ford, né? O Henry Ford inventou o carro a gasolina em 1893, mais de 100 anos atrás. Muitas outras coisas foram inventadas e as pessoas se tornaram famosas por causa das suas invenções. Eu imagino que quem inventar a vacina contra o coronavírus vai se tornar muito importante e muito famoso, não é mesmo? Todos nós estamos ansiando por isso. Pois bem, quando a gente pensa nas pessoas que inventaram as coisas e nas coisas que eles inventaram, a gente pensa assim, quem é mais importante? O avião ou o Santos Dumont? A gente deve honrar a quem? A gente deve homenagear quem? O avião ou o Santos Dumont? O Santos Dumont, é claro, né? Ele que foi o criador. Quando a gente pensa na luz, a gente pensa em exaltar e homenagear a luz ou o Thomas Edison? O Thomas Edison, é claro que foi o inventor. Quando a gente pensa no mundo todo que Deus criou para nós, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as pessoas, Deus é o criador, certo? Ele que deve ser honrado, homenageado, adorado por toda a linda criação que ele fez. Ele é o criador, ele que precisa ser homenageado. Só que vocês sabiam que tem gente que não adora Deus, mas adora as coisas que Deus fez? Tem gente que adora o sol, tem gente que adora a lua, as estrelas, tem gente que adora os animais. Você sabia disso? Pois é, como pode as pessoas adorarem essas coisas que o Criador fez e não adorarem o próprio Criador? Não dá pra gente entender, não é mesmo? Mas tem pessoas que adoram também coisas inanimadas, coisas que nem têm vida. Uma coisa de pedra, de madeira, construída com madeira, coisas construídas com barro. Pois é, que pena, né? Adoram até seres inanimados. A nossa história de hoje vai nos falar um pouquinho sobre isso. Vai nos falar sobre algumas pessoas muito especiais que adoraram a Deus mesmo no meio de muita diversidade, mesmo no meio de muitas dificuldades. Essa história está escrita na Bíblia, no livro de Daniel. Todo o livro de Daniel. Há muitos anos atrás, o rei Nabucodonosor, que nome grande, não é? Invadiu Jerusalém. Ele era o rei da Babilônia. E ele não era um rei muito legal não, sabe? E quando ele invadiu Jerusalém, ele levou preso, levou cativo com ele todos os melhores jovens da cidade. Os jovens mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes. E ainda tinha uma coisa, os filhos das pessoas mais ricas da cidade, das pessoas mais nobres da cidade. E dentre esses jovens foram levados com o rei Nabucodonosor, Daniel e seus 3 amigos. Eram 4 amigos inseparáveis. Eles foram levados para a Babilônia.
E o rei mandou que um homem chamado Aspenaz, que era o seu camareiro, que era o seu funcionário, cuidasse desses rapazes, não só aqueles 4, mas todos os que tinham sido levados, que cuidassem deles, que dessem para eles a melhor comida, a comida que o próprio rei comia, a bebida que o rei bebia, que cuidassem deles durante um determinado tempo. E no final daquele tempo, o rei escolheria os rapazes mais fortes, mais saudáveis, para servirem no palácio do rei, para serem os seus melhores funcionários. Quando esses rapazes chegaram lá na Babilônia, eles enfrentaram muitas dificuldades. Uma delas foi que eles não comiam aquelas comidas do rei. Eles não comiam determinadas carnes que o rei comia. Eles não bebiam, porque eles aprenderam com seus pais que eles não deviam beber bebidas fortes. E eles estavam sendo obrigados a comer aquelas coisas. Isso era difícil para eles, eles não podiam aceitar isso. Aqueles rapazes também, eles adoravam um único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E lá nessa terra chamada Babilônia, eles estavam sendo obrigados a adorar outros deuses que não eram os deuses em quem eles criam. Mas também uma coisa muito ruim aconteceu. Os seus pais tinham ficado para trás, eles foram arrancados das suas famílias, eles estavam sozinhos numa terra estranha. E ainda tem mais, mudaram o nome deles. Você já pensou se mudassem o seu nome? Ao invés de você se chamar, quem chama Felipe aí, mudasse o seu nome para Bartolomeu? Imagina se você se chama Gabriela e mudasse seu nome para Clotilde. Se você se chama Henrique, mudassem o seu nome para Aristides. Ia ser muito complicado, não é mesmo? Pois é, mudaram o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael passou a se chamar Mesaque. E Azarias passou a se chamar Abednego. Nomes diferentes, né? Difíceis. Pois é, eles enfrentaram muitas dificuldades. Imagina só, até o nome ter que ser mudado. Só que aqueles rapazes, eles não aceitavam nada disso. Começando pela comida. Eles chamaram Aspenaz, que era o chefe deles, e pediram assim: por favor, Aspenaz, deixa a gente comer só frutas, verduras, legumes e tomar água, porque é isso que nós comemos na nossa terra. Por favor, deixa a gente comer esse tipo de comida. E o Aspenaz olhou para eles: de jeito nenhum, o rei vai me mandar matar. Se vocês ficarem magrinhos, fracos, o rei me manda matar. Porque os reis naquela época matavam os seus funcionários por qualquer motivo. E aí então Daniel insistiu: por favor, olha, experimenta a gente só 10 dias. Se no final dos 10 dias a gente não estiver saudável, a gente vai aceitar a comida de vocês, tá bem? Pois bem, Aspenaz, sem o rei saber, claro, deixou que eles ficassem 10 dias só comendo frutas, verduras, legumes, só comida saudável. E no final de 10 dias, sabe o que aconteceu? Eles eram os mais bonitos, os mais corados, os mais fortes e os mais inteligentes de todos os rapazes que tinham sido levados cativos. Chegou o final daquele tempo de experimento, o Aspenaz deixou que eles continuassem se alimentando só dessas coisas saudáveis. E no final eles foram levados diante do rei. O rei fez uma prova com cada um deles e escolheu Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, para serem os seus melhores funcionários. Daniel se tornou governador de uma província lá na Babilônia e os seus amigos, altos funcionários oficiais do palácio do rei. Um dia, o rei Nabucodonosor mandou construir uma grande estátua, parecida com ele, claro, né?
E ele disse que todas as pessoas do seu reino deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. E chamou primeiramente para a inauguração daquela estátua todos os seus funcionários, os governadores, prefeitos. Daniel, naquele dia, não pôde participar, porque certamente tinha algum compromisso do governo. Mas os seus 3 amigos estavam lá para a inauguração daquela estátua. Eles eram obrigados a estarem lá. No momento lá daquela festa, daquela inauguração, o rei mandou tocar uma orquestra. Havia uma grande orquestra com muitos instrumentos. E o rei disse assim, olha, na hora que a orquestra começar a tocar a música, todos devem se ajoelhar e adorar a minha estátua. Era uma estátua toda de ouro, gente, era muito grande. E aí então a orquestra começou a tocar aquela música linda e todo mundo começou a se ajoelhar e adorar aquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Porque eles aprenderam com seus pais que só existe um Deus verdadeiro e que só a Ele eles deveriam adorar. Eles aprenderam com seus pais desde criança que eles deveriam amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ou seja, Deus deveria ser o primeiro e único na vida deles. E agora eles estavam tentando obrigá-los a adorar um Deus que não falava, que não andava, que não tinha vida, era um ser inanimado. Eles não adoraram aquele Deus. Mas as pessoas que estavam perto deles, era uma grande multidão, viram que eles não adoraram e correram contar para o rei. O rei Nabucodonosor ficou tão furioso, que mandou chamar os 3. E lá vieram os 3 diante do rei. E o rei resolveu dar uma outra chance para eles. Aí o rei disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu e eu vou mandar tocar a orquestra de novo, tá bem? Vai tudo de novo. E vocês vão se ajoelhar e me adorar a minha estátua. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser jogados numa fornalha de fogo. Uma fornalha enorme que vai queimar vocês vivos. E aí, olhem só o que eles disseram ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Na mesma hora, o rei se enfureceu ainda mais e disse assim, acendam essa fornalha 7 vezes mais, aumente o fogo dessa fornalha e joguem esses homens lá dentro. E os seus funcionários pegaram aqueles homens, os amigos de Daniel, e os homens que os amarraram todinhos para terem certeza de que eles não iam fugir, que eles não iam escapar, amarraram, amordaçaram e jogaram dentro da fornalha. E a Bíblia diz que os próprios homens que jogaram os amigos de Daniel dentro da fornalha, a fornalha estava tão quente que mesmo do lado de fora eles foram mortos, eles foram queimados vivos. E logo que eles caíram lá dentro, né, imagina que aquele fogo aumentou ainda mais. E aí o rei ficou lá de fora olhando. Quando o rei pôde enxergar dentro da fornalha, sabem o que ele viu? Ele não viu 3 homens lá dentro. Ele viu 4 homens lá dentro. E ele olhava para aqueles homens, e o 4º homem, ele disse assim, olha, eu estou vendo não só 3, eu estou vendo 4 homens, como é que pode? E o 4º homem que eu estou vendo não se parece com eles, parece-se um filho dos deuses. O
E tinha razão. Não era o filho dos deuses, mas era o filho de Deus. O próprio Jesus estava lá dentro daquela fornalha e cuidou deles e não permitiu que o fogo chegasse nem perto daqueles 3 homens. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que eles ficaram passeando dentro da fornalha, andando para lá e para cá, passeando. E o rei ficou desesperado. Não é possível, como é possível? Não é possível, os homens morreram sem nem chegar lá na boca da fornalha. Como é que pode? Mande tirar esses homens. E aí, depois de um tempo lá dentro da fornalha, imediatamente abriram lá a fornalha e o rei disse: saiam, saiam depressa para fora. Quando eles saíram lá de dentro, é claro, não saíram os 4, saíram só 3, porque o nosso Jesus, ele aparece e desaparece na hora que ele quer, aonde ele quer, para fazer o que ele desejar, para cuidar de nós. E foi naquele momento, o rei olhou para eles e disse: não é possível. Olha o que foi que o rei disse para eles. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram o plano, a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar um outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia ou coisas ruins contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, ele e as suas casas, e se tornem um monte de entulho, de coisas que não servem para nada, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. E então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Gente, naquela hora, o rei Nabucodonosor teve uma experiência com Deus, porque ele viu o milagre que Deus realizou na vida daqueles homens. Só mesmo um Deus grande, forte, poderoso poderia fazer aquilo, nenhum outro poderia fazer. E então o rei Nabucodonosor teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida, que transformou a sua vida. E ele baixou uma lei que todo o seu país deveria adorar o único e verdadeiro Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. O testemunho daqueles 3 jovens, o fato deles colocarem Deus em primeiro lugar nas suas vidas, fez toda a diferença. E o rei passou a crer em Deus, não só o rei, mas toda uma nação passou a crer em Deus, porque aqueles 3 jovens colocaram nos seus corações ter Deus como número 1 nas suas vidas. E você, criança, que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Será que ele tem sido o número 1? Olhem só o que eu vou mostrar para vocês agora. Imaginem que a sua vida é como esse copo, é representada por este copo. Esta água limpinha que está aqui dentro é representada pelo nosso Deus. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que ele ocupe todo o nosso ser, toda a nossa vida, que os nossos pensamentos, que o nosso coração, que a nossa alma toda esteja em volta do nosso Deus. E que ele seja o número 1 na nossa vida. Mas sabiam que tem pessoas que não deixam Deus ocupar todo o seu coração? Olha só o que as pessoas fazem às vezes. Vamos tirar essa água, Deus, da vida da pessoa. Tem gente que tira Deus da sua vida e começa a colocar outras coisas no lugar. Por exemplo, o trabalho. Às vezes, uma pessoa que é muito importante, os estudos são muito importantes, ocupam um lugar muito grande na vida da pessoa. Às vezes, um objeto como um celular, um videogame, às vezes os brinquedos, os estudos, a mamãe e o papai, a família,
os passeios, a televisão. Às vezes tem gente que deixa até de ir para a igreja para ficar vendo televisão. Às vezes um amiguinho e tantas outras coisas vão ocupando lugares importantes na sua vida e vão preenchendo todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, até a boquinha. E quando Deus quer ocupar o lugar na sua vida, olha só o que acontece. Vai sobrar bem pouquinho espaço para Deus. Deus está tudo aqui, ó. Ele não conseguiu ocupar o primeiro lugar, o melhor na sua vida. Como é que Deus está ocupando, queridos, o seu coraçãozinho, a sua vida? Deixe Deus, desde pequenininho, deixe Deus primeiro ocupar o seu coração. Depois você coloca o papai, a mamãe, a família, os brinquedos, os estudos, o trabalho quando você for grande. Tudo isso é muito importante, mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe e que, como Daniel e os seus amigos, o Senhor seja o número 1 na sua vida e que você ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, a sua inteligência e de todas as suas forças. Amém!